Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcelo, professor de Química 1. Espero que todos estejam bem dentro do possível. A proposta que eu tenho para vocês é a gente fazer uma revisão sobre modelos atômicos. É um modelo que a gente já viu nas nossas aulas presenciais. A gente abordou o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e o modelo atômico de Bohr. Vocês também já têm uma lista de exercícios feita a respeito desses modelos e ficou faltando só a gente fazer uma atividade avaliativa. Então eu sugiro que a gente faça uma revisão. Eu vou soltar várias aulinhas, cada uma tratando de um modelo específico, e ao final dessas aulas eu vou deixar para vocês resolverem alguns exercícios. Eu vou atribuir um conceito a esses exercícios e também eles vão funcionar como presença. Quem entregar vai ter presença, vai constar que participou dessas atividades remotas. Eu vou começar fazendo essa revisão sobre o modelo atômico de Dalton, mas antes eu quero lembrá-lo sobre o método científico. Então, toda explicação científica, o conhecimento científico acerca do mundo, ele provém de um conjunto de procedimentos. Esses procedimentos são chamados de método científico. Um exemplo de um método científico: existem pequenas diferenças entre os métodos científicos, por exemplo, de uma ciência na área de humanas e de uma ciência na área das exatas. Como a nossa disciplina é química, a minha explicação vai ser tende a abordar os aspectos mais das ciências exatas, já que química é uma disciplina dessa área. Mas sempre existe semelhança. O método científico ele apresenta as suas especificidades de acordo com as áreas, mas apresenta bastante semelhança também. Então, inicialmente, o cientista ele inicia coletando dados em busca de padrões de repetição, em busca de uma organização. Ele faz medidas por meio de instrumentos, obtém dados numéricos e aí ele procura nesses valores, nesses parâmetros numéricos medidos a respeito da realidade que ele está estudando, uma certa organização. Será que os valores numéricos se repetem em determinadas condições? Será que existe uma determinada organização? Por exemplo, padrões de repetição. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente vê as carteiras e as cadeiras enfileiradas. A lousa tem um local característico. Então, isso é um padrão. Medições acerca da realidade também, os valores, os números medidos por meio de instrumentos podem levar a padrões. Quando se reconhece um padrão, uma certa repetição de determinados valores em determinadas condições, a gente pode enunciar uma lei. Por exemplo, o que seria uma lei? É uma afirmação acerca do mundo, da realidade, e vocês devem conhecer, por exemplo, aquela afirmação que fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma lei derivada da química, para vocês terem uma ideia. Logicamente que não é dessa maneira que a gente vai aprender de uma maneira mais formal, mais rigorosa, mas quem enunciou a lei, essa lei foi Lavoisier, e essa lei é chamada Lei da Conservação das Massas. É uma afirmação que ele fez a partir do momento que ele identificou uma organização no mundo que ele estava estudando. Ele percebeu que os dados numéricos que ele media se repetiam. Ele observou uma certa organização que o permitiu fazer uma afirmação acerca da realidade. A hipótese vem e explica a lei. Ué, por que tudo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Qual a explicação para isso? Então, aí você pode fazer uma hipótese para explicar o porquê dessa lei. Lógico que baseado na razão. E uma teoria também é uma explicação, assim como uma hipótese, só que a teoria ela é uma explicação mais abrangente, mais rigorosa. Ela depende de diversos testes e observações para que seja aceita pela comunidade científica. E esses testes e observações não basta serem feitos somente pela pessoa que criou a teoria. Eles também têm que ser feitos por outros cientistas. E as conclusões desses cientistas
tem que ser concordante com as do cientista que criou a teoria em questão. Então perceba o seguinte, que nesse exemplo que eu coloco para vocês sobre o método científico, a ordem é: o cientista coleta dados, depois ele pode enunciar uma lei caso ele consiga observar alguma repetição, algum padrão de repetição nos seus dados, ou seja, ele percebeu uma certa organização. A explicação da lei pode ser por meio de uma hipótese e também por meio de uma teoria. A questão é a seguinte: como é que eu identifico uma teoria como sendo científica? Bom, eu não sei se aquela explicação seguiu o procedimento científico ou não. Como é que eu vou saber, então, se ela é uma teoria científica ou não? Tem duas características extremamente importantes em uma teoria científica. A primeira delas é a capacidade de fazer previsões. A teoria científica tem alta capacidade de fazer previsões. Por exemplo, a ciência consegue prever a eclipse do Sol, eclipses da Lua, consegue prever quando determinado cometa vai se aproximar da órbita da Terra, consegue fazer previsões acerca, por exemplo, de catástrofes ambientais, por exemplo, furacões, tsunamis e muito além. Hoje em dia é possível fazer previsões acerca de princípios ativos que podem ser utilizados para combater determinada doença. Cálculos computacionais conseguem gerar estruturas e princípios ativos que podem ser utilizados para combater uma doença específica. Claro que a previsão pode ser feita, mas depois esse princípio ativo tem que ser o quê? Sintetizado em laboratório, e nem sempre é fácil sintetizá-lo. E uma outra característica, então a primeira característica interessante que pode ser utilizada para identificar uma teoria como científica é a capacidade de fazer previsões. E, obviamente, essas previsões se confirmam, né? E a segunda característica é que toda teoria científica ela tem um caráter heurístico. A partir de uma teoria científica se pode gerar novas explicações acerca das coisas, acerca do mundo. Então, uma teoria científica ela é bastante frutífera. Ela permite que outros cientistas desenvolvam outros tipos de conhecimento acerca do mundo. Faltou falar para vocês aqui de modelo. Um modelo nada mais é do que uma simplificação do conhecimento científico justamente para facilitar a compreensão do mesmo. Às vezes a explicação, o conhecimento científico é tão fora do senso comum, tão abstrato, que é difícil de compreendê-lo. Então uma simplificação sempre é bem-vinda. Então o modelo é uma simplificação do conhecimento para facilitar a compreensão da explicação do conhecimento científico, da teoria. Só dando um toque para vocês, aqui eu coloquei para vocês essa ordem. Inicialmente, o cientista coleta dados, enuncia uma lei, realiza uma hipótese, que é uma explicação da lei, ou uma teoria, que também é uma explicação da lei, só que mais rigorosa do que a hipótese. Mas será que o cientista sempre segue essa ordem? Não. O método científico não é linear. Ele não segue exatamente essa ordem sempre. Pode acontecer, por exemplo, de surgir uma explicação, pode surgir uma teoria a respeito do mundo, da realidade ou de parte do universo que está sendo estudada, e só depois surgir evidências experimentais que demonstram que aquela ideia, que aquela explicação acerca de parte do universo é realmente compatível com a realidade, é condizente, faz sentido. Isso aconteceu diversas vezes na história da ciência. Às vezes surge uma explicação por meio de um lampejo de um cientista, por meio de um insight que ele tem de criatividade, e aí ele propõe uma explicação acerca de algum fenômeno. E só depois, às vezes, demora anos e anos para surgir as evidências experimentais, os dados que demonstram que o que ele disse realmente fazia sentido. Aqui no caderninho ao lado eu deixo para vocês anotar algumas coisas que eu falei a respeito desse slide. Aqui também eu complemento. Vocês podem fazer uma leitura, muitas das coisas que eu falei está escrito aqui.
E vamos entrar então no modelo atômico de Dalton, de 1808. É um modelo atômico que retoma a ideia de átomos, que foi proposta inicialmente pelos gregos, como a gente sabe e a gente estudou. Então vamos falar então primeiramente das hipóteses de Dalton. Então Dalton conhecia duas leis, que é a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, a lei das proporções constantes, que nós vamos estudar as duas posteriormente, mais para frente do nosso curso. Então ele conhecia essas duas leis e ele veio e propôs várias explicações do porquê essas leis são observadas na natureza. A primeira explicação, até hoje, a gente não consegue explicar essas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, a não ser por meio dessa hipótese aqui, dessa primeira hipótese de Dalton. Todas as substâncias são formadas por átomos, ou seja, tudo é formado por pequenas partículas que a gente não consegue enxergar. Essas pequenas partículas que a gente não consegue enxergar, Dalton chamou de átomos, que vem do grego atomo, significa indivisível. Então, quando a gente olha a madeira, por exemplo, a água, o açúcar, o sal, o que a gente vê é o material, a gente não consegue enxergar essas pequenas partículas. Elas são invisíveis aos nossos olhos. O que a gente enxerga é um material resultante de um acúmulo muito grande de pequenas partículas chamadas átomos. Então a gente vê o que? O resultado da sobreposição de um acúmulo muito grande de pequenas partículas que gera um material que pode ser percebido pelos nossos olhos. Isso é válido para um copo com água. A gente não consegue ver uma molécula de água, mas a gente consegue ver o quê? Uma sobreposição muito grande que origina o material água. A gente consegue observar. O interessante aqui dessa primeira proposição é que a matéria deixa de ser contínua. A matéria não é algo único, ela é formada por pequenas partes, por pequenas partículas aglomeradas, ou seja, a matéria é descontínua. Segundo a explicação proposta por Dalton, ele vem falar, mas o que seriam esses átomos? Átomos são rígidos, ou seja, eles são difíceis de serem deformados. Átomos são indivisíveis, ou seja, os átomos eles são formados por uma única parte, ele não tem duas ou três partes, ele é uma coisa única. E eles são indestrutíveis, eles não podem ser destruídos. E baseado nessa segunda hipótese, mais especificamente nessa característica proposta por Dalton de que os átomos são rígidos, é que surge um modelo de Dalton. O modelo de Dalton nada mais é do que representar essas pequenas partículas que a gente não consegue enxergar por meio de esferas rígidas para facilitar a nossa compreensão da explicação proposta por Dalton. Como nós não conseguimos enxergar os átomos, por que não representá-los por meio de esferas para facilitar a nossa imaginação? Como a gente representa os átomos como esferas rígidas, foi dado um apelido ao modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton também é conhecido como modelo da bola de bilhar. E uma terceira hipótese do modelo proposta por Dalton é que os átomos de um elemento químico são idênticos. É uma classificação. Então, por exemplo, se você tiver 5 átomos de carbono, se eles forem realmente átomos de carbono, segundo Dalton, eles teriam que ter a mesma massa, a mesma forma, o mesmo volume. Todas as propriedades deveriam ser idênticas. E aí esses 5 átomos de carbono poderiam ser chamados de elemento químico carbono, ou seja, elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Então existe o elemento químico oxigênio, existe o elemento químico carbono, o elemento químico hidrogênio e por aí vai. Então, o conceito de elemento químico é puramente uma classificação. A gente pode agrupar átomos iguais, idênticos entre si e chamá-los de elemento químico. Vou colocar aqui para vocês uma síntese do que eu falei no nosso caderninho. E olha aqui uma tabelinha demonstrando diversos elementos químicos conhecidos. Não se preocupe em decorar esses nomes, eu já falei para vocês, e nem os símbolos. Conforme a gente for aplicando os conceitos, as leis e as teorias da química,
a gente vai ler muita coisa e a gente vai memorizando naturalmente esses nomes, esses símbolos. Então, deixa que as coisas vão acontecendo com o tempo. O importante é saber o seguinte: a comunidade científica sempre segue o quê? Uma regrinha para que todos escrevam do mesmo jeito o símbolo, para não gerar confusão. Então, percebo que existem alguns elementos químicos cujo símbolo tem duas letrinhas e tem outros elementos químicos que o símbolo contém apenas uma letra. É importante saber o seguinte: a comunidade científica sempre escreve a primeira letra do símbolo maiúscula e a segunda letra sempre tem que ser escrita na forma minúscula. Então, grave. Símbolo do elemento químico, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Outra coisa, tem símbolos que são formados por duas letras. Outros símbolos são formados por uma única letrinha só, por uma única letra. Mais um detalhe que eu quero falar para vocês, que o símbolo muitas vezes lembra o nome. Por exemplo, alumínio, o símbolo é a L. A L está contido no nome alumínio. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes o símbolo do elemento químico é derivado do nome em uma língua estrangeira. Por exemplo, sódio em latim é natrium, símbolo Na. Prata, argento, símbolo Ag. Potássio em latim é Kalium, o símbolo K maiúsculo. Ouro em latim, aurum, símbolo Au. Então dê uma lida, observe os símbolos e, ok, não se preocupe em memorizar por enquanto. Aqui eu apresento uma foto para vocês, uma foto gerada por uma técnica. Então, foi um cientista que obteve essa imagem por meio de medidas experimentais. Essa técnica é chamada de microscopia de varredura com tunelamento. Em amarelo, a gente vê pequenas esferas que representam átomos de silício. Então, olhem lá, a gente tem uma imagem que mostra os átomos de silício. Pô, Marcelo, mas você não falou que os átomos não podem ser observados? Realmente, não pode. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse instrumento, esse microscópio de varredura com tunelamento, não é o microscópio que a gente utiliza na biologia, por meio do qual a gente consegue observar as organelas. As organelas das células refletem a luz, essa luz penetra nos nossos olhos, gera uma corrente elétrica, um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é convertido no nosso cérebro numa imagem. Então o nosso cérebro acaba gerando a imagem, por exemplo, daquela organela que a gente está vendo através do microscópio utilizado na biologia. Esse microscópio aqui é um microscópio diferente. Na realidade, também existe um sinal elétrico, só que quem interpreta esse sinal elétrico gerado pelo instrumento, o instrumento interage com a superfície de um material, ocorre a geração de um sinal elétrico e quem interpreta esse sinal elétrico, quem converte esse sinal elétrico numa imagem é um computador por meio de cálculos computacionais baseado completamente em teorias científicas. E aí acaba gerando essa imagem, ou seja, é uma imagem gerada pelo computador que a gente está observando, e não uma imagem gerada pelo nosso cérebro. Digamos que essa é uma imagem virtual, enquanto se a gente estivesse olhando através de um microscópio, a imagem no nosso cérebro seria uma imagem real, digamos dessa maneira. Então, os átomos não podem ser vistos a olho nu e nem por meio do microscópio utilizado na biologia. Não é possível enxergar os átomos por meio dos nossos olhos, porque a gente consegue desenvolver instrumentos que, acoplados com computadores, interpretam sinais elétricos e convertem esses sinais elétricos em imagens que a gente pode falar que são as imagens dos átomos. E aqui eu coloco um resuminho para vocês. Esses são as três principais hipóteses de Dalton. Lembrando que essa segunda hipótese, mais especificamente o fato de Dalton ter falado que os átomos são rígidos, é que originou o modelo de Dalton, ou seja, a representação dos átomos como esferas rígidas, como se fossem bolas de bilhar. Aqui
existem outras hipóteses que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Não se preocupem em decorá-las, a gente vai ver essa parte aqui de uma maneira mais aplicada. Como que a gente pode utilizá-la para classificar, por exemplo, as substâncias, os materiais. Chegamos ao final dessa aula de revisão sobre o modelo atômico de Dalton. Dúvidas vocês podem encaminhar para o meu e-mail, entrar em contato comigo por meio do meu Facebook e também pelo WhatsApp. Lembrando que vocês têm a listinha de exercícios sobre o modelo atômico de Dalton, então vocês podem dar uma retomada naqueles exercícios e depois resolver os exercícios atuais que foram propostos para vocês. Não se preocupem se vocês não acertaram uma grande quantidade de questões no primeiro momento, vocês vão ter sempre outra oportunidade para recuperar, que são diversas atividades que eu vou propor para vocês, e além disso, pode chegar um dado momento que a gente pode avaliar juntos se há necessidade ou não de propor uma atividade de recuperação paralela. Quero deixar um abraço a todos, dedicar bons estudos a vocês e até a nossa próxima aula.